Olá, meu nome é Luana Marmit, eu sou professora e pesquisadora da Universidade do Oeste de Santa Catarina e em nome dos demais autores, pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande, Annelise Souto, Christian Demola e Juraci César, eu apresento o nosso artigo intitulado Conhecimento sobre a prevenção da síndrome da morte súbita do lactente entre puérperas no sul do Brasil, um estudo transversal. Primeiramente, a síndrome da morte súbita do lactente é o nome que se dá à morte de uma criança com menos de 1 ano de idade, que acontece de forma inesperada, incompreensível, mesmo após avaliação da cena da morte, história clínica e de autópsia. Apesar da causa da síndrome da morte súbita ser desconhecida, se acredita que ela decorra da dificuldade da criança de regular os batimentos cardíacos, a respiração e a temperatura corporal, principalmente durante o sono. A posição em que a criança dorme é determinante sobre a ocorrência desse tipo de óbito. O simples fato de colocar a criança para dormir em posição supina, ou seja, de barriga para cima, pode evitar em até 70% os casos de síndrome da morte súbita do lactente. Nós realizamos um estudo que teve por objetivo avaliar o conhecimento sobre a prevenção da síndrome da morte súbita entre puérperas que realizaram pré-natal nos serviços públicos e privados de Rio Grande, que é um município de médio porte do Rio Grande do Sul. Para isso, nós conduzimos um estudo transversal que incluiu 2.195 mulheres que foram entrevistadas na maternidade e em até 48 horas após o parto no ano de 2019. Essas mulheres, elas foram questionadas sobre como elas achavam que o bebê deveria dormir, de barriga para cima, de barriga para baixo, de lado ou alguma outra posição. Todas aquelas que não responderam de barriga para cima foram consideradas como desconhecedoras da posição mais segura para o bebê dormir. E as mães, elas foram ainda questionadas também sobre as razões, de escolherem por essa posição e junto a quem elas teriam recebido esse conhecimento. Todas as respostas, elas foram estratificadas de acordo com o caráter da assistência pré-natal, se foi no serviço público ou no serviço privado. Como resultados, nós encontramos que 2 em cada 3 mulheres referiram a posição ventral ou lateral como sendo a mais segura para o bebê dormir, o que na verdade são posições que não só não previnem a síndrome da morte súbita do lactente, como favorece a ocorrência. Essa proporção foi significativamente maior entre aquelas mulheres que realizaram pré-natal na rede pública. Nós verificamos ainda que a posição escolhida pelas mães como sendo a mais segura visava muito mais prevenir que a criança se engasgasse ou se afogasse com o leite ou com o vômito do que propriamente prevenir a síndrome da morte súbita do lactente. Porém, na realidade, e nós trazemos aqui uma ilustração da Associação Americana de Pediatria, na posição supina, a via respiratória superior da criança fica acima do esôfago. Portanto, o leite, que está representado aqui em vermelho, quando ele é regurgitado, ele sobe pelo esôfago e é prontamente engolido novamente, o que evita a aspiração para a via respiratória. Porém, quando o bebê ele é colocado de bruços ou de lado, o esôfago ele fica acima da via respiratória superior do bebê. Se o bebê regurgitar ou vomitar o leite, é mais provável que o leite ele seja inalado para a via respiratória superior do bebê, levando então à aspiração e à interrupção da respiração. Sem falar que de lado, o recém-nascido ele pode se mover dessa posição e a ponto de ter a respiração obstruída, seja por travesseiros, cobertores ou outros objetos macios que estiverem à sua volta. E isso é particularmente importante porque pode levar à sufocação. Nós também encontramos que menos de 2% das mães receberam informação sobre a prevenção da síndrome durante o pré-natal e que 70% das mães seriam capazes de mudar de opinião ou colocar o bebê para dormir de barriga para cima, se isso fosse recomendado por médico, pela enfermeira ou pela avó materna da criança. Como recomendações do estudo, nós sugerimos aos gestores de saúde a necessidade de vinculação de campanhas que recomendem a posição supina, que elas sejam endereçadas às mães e às avós das crianças, e essas campanhas elas podem ocorrer desde a nível nacional, perpassando também por anotações em cadernetas da criança, caderneta de gestante. Aos profissionais da saúde, recomenda-se trabalhar esse assunto nas consultas de pré-natal, uma vez que é uma medida que não envolve custos para o serviço de saúde e que tem um impacto significativo na redução da mortalidade infantil.